Bienvenido a la historia número 10 de la série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você está aqui, se você é brasileiro e quer aprender a falar espanhol de forma fluente, este é o lugar correto. Porque se você quer dominar o espanhol como seu segundo idioma, você precisa conhecer o maior número de palavras possíveis, pelo menos as mais usadas. Essas palavras, elas vão servir para você como recurso quando você for usá-las em algum outro momento, principalmente naqueles momentos que você não tem a possibilidade de pensar muito no que você está falando. Nesses casos, por exemplo, numa conversa com algum nativo ou falando em espanhol em algum momento, você não vai ter tempo de pensar. Então você tem que ter bem fixo na sua memória as palavras que você vai usar. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos trabalhar novas palavras. Eu não vou só te mostrar novas palavras, a gente vai também exercitar para que você fixe elas. Vamos fazer exercícios de fixação na memória, com tudo que você vai aprender hoje. Então, se você quer falar espanhol fluente, fica comigo até o final. Vamos lá. História número 10. Tío Tigre, Tío Conejo y los mangos. Una tarde de verano, Tío Tigre y Tío Conejo quisieron dejar a un lado sus diferencias y dar un paseo por el campo. Al cabo de varias horas, el calor se hizo insoportable y los nuevos amigos decidieron sentarse a la sombra de un frondoso árbol de mangos. Los mangos eran pequeños, pero dulces y jugosos. Tío Conejo y Tío Tigre comieron muchas de estas frutas hasta quedarse dormidos. Al despertar, Tío Tigre levantó la vista hacia las ramas del árbol y le dijo a Tío Conejo: en este mundo todo está al revés. Este árbol tan alto tiene mangos pequeños, mientras que las enormes sandías nacen de tallos en la tierra. Pasa lo mismo contigo, tío Conejo. Eres bajo de estatura, pero bastante orejón. Al final de estas palabras, le cae a tío Tigre un mango en la cabeza. ¡Qué afortunado eres, tío Tigre! Si las sandías crecieran en los árboles, menudo golpe te hubieras llevado, dijo tío Conejo, revolcándose de la risa. Y fue así que tío Tigre y tío Conejo volvieron a enemistarse. Moraleja: crítica sin fundamento solo afecta a quien critica. E essa foi nossa história de hoje. Agora que nós já lemos o texto em voz alta, vamos ao ponto 2, que é, vamos revisar as palavras. Você consegue ver que aqui em cima tem algumas palavras que estão marcadas em verde. Ok, vamos passar pelo texto e vamos aprender o que são essas palavras marcadas em verde. Por exemplo, aqui em cima. Ó, não marquei no título, mas aqui a gente já pode ver Tío Tigre, Tío Conejo e los mangos. Pelo contexto da história, você já deve ter entendido o que era um mango. Um mango, não? Tá aqui, ó. Seria uma manga, a fruta manga, que no espanhol ela se transforma em mango. Só que uma explicação também. Mango não é somente a fruta, mas também pode ser o mango do português, que o mango do português, não, desculpa, eu acho que não é assim do português. Mango seria o cabo. Por exemplo, assim, o cabo onde a gente segura uma frigideira. El mango de la sartén. O cabo, não é? Eu não sei se é cabo, é ou a manga da... Enfim, às vezes meu português também falha. Mas ali onde a gente pega na frigideira, a gente fala el mango de la sartén. Tá? Então, serve para essas duas coisas. Tanto a fruta quanto essa parte da frigideira ou da panela. Ou do que for, tá? Do objeto que tiver para onde pegar. Vamos continuar. Una tarde de verano. Verano, a gente consegue entender que estamos falando de verão. Se você tiver o seu caderno de espanhol, já anota aí a palavra verano, porque ela é diferente. Ai, Pamela, mas ela é quase igual. Eu vou conseguir lembrar. Por que eu vou anotar? Olha, provavelmente você não vai conseguir lembrar, porque você vai aprender muitas palavras novas. Você vai fazer um exercício, mas você tem que ter registrado. Se daqui a 2 meses você quer lembrar dessa palavra, como é que se fala verão em espanhol?
vai estar tudo registrado no seu caderno. É só você ir no seu caderno, vai estar tudo ali. Você vai ter o conhecimento que você juntou durante todo o tempo que você estava vendo aula e escrevendo no seu caderno. Por isso, eu super recomendo que você tenha um registro. É como se você colocasse o seu cérebro, os seus conhecimentos num papel. Isso é valiosíssimo, tá? Então, anota aí. Continuamos. Tío Tigre y Tío Conejo quisieron dejar a un lado sus diferencias y dar un paseo por el campo. Aqui você percebe, e dar um passeio pelo campo, né? Passeio sem a letra I. Essas pequenas diferenças são as diferenças que nos custa lembrar. Às vezes ele é tão parecido, mas a gente não sabe exatamente o que foi que mudou. Por isso que registrar nos ajuda a lembrar também. Al cabo de várias horas, ou seja, essa aqui é uma estrutura fixa do espanhol, que se você começar a usar, você já vai sair do promédio que a gente fala, né? Vai sair da média dos estudantes de espanhol. Porque poucos usam isso aqui. Isso é nível intermediário avançado. Al cabo de quer dizer depois de algum tempo. Al cabo de várias horas, el calor se hizo insoportable. Depois de várias horas, o calor se fez insoportável. Insoportável, con no, insoportável. Y los nuevos amigos decidieron sentarse a la sombra de un frondoso árbol de mangos. Árbol de mangos. Aqui eu vou marcar a palavra árbol em vermelho. Ui, ficou muito vermelho. Porque árbol é o que nós chamamos de um heterogenérico, você sabia? Árbol tem um gênero no português e outro gênero no espanhol. No português, árvore, a árvore, ela é feminina. As árvores, feminina. Mas agora, no espanhol, a árvore ela se transforma em masculina. Então, dizemos el árbol. Por isso que a gente colocou aqui um frondoso árbol, porque o árbol é masculino. Se fosse em português, aqui estaria escrito uma frondosa árvore. Mas como é masculino, a gente tem que colocar todas as palavras ao redor, tendo concordância com o gênero de árvore, certo? Por isso que está masculino. Então, árbol de mangos seria a árvore que dá mangas, ok? O que era mangos? A fruta, exatamente. Vamos lá. Los mangos eran pequeños. Eram pequenos, pero dulces. Esse aqui você já deve conhecer, que é dulce, quer dizer doce. Mas cuidado, porque a palavra doce no espanhol também existe. Você sabia? Doce. Existe. 12 en español es un número. Es el número que viene después del 11 y antes del 13. Número 12. Então, doce, em espanhol, não quer dizer doce. Se você ouvir algum nativo, algum podcast falando de doce, é o número 12. Ok? Então, ele estava falando que as mangas eram pequenas, mas... Aqui, importante, não falei. Pero, não é cachorro, tá? Eu já vi gente falando... Ah, eu sei o que é pero. Eu sei. Pero quer dizer cachorro. Calma. Existe diferença entre pero e perro. Perro, tá? Perro, com 2 R's, R vibrante. Esse sim é um cachorro. Agora, se o pero tem só um R, você está querendo dizer mas, do português. Eles eram pequenos, mas doces. Eram pequenos, pero dulces. Essa palavra, se você não conhecia, já coloca no seu caderno, que ela é muito, 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 muito usada. Vamos lá. Pero, dulces e jugosos. O que é jugosos? Você já ouviu falar da palavra jugo em espanhol? Jugo quer dizer suco. Então, jugosos é o adjetivo, é a característica de algo que tem suco. Como é que se diz em português? Suculentos, jugosos, né? Então, pequenos, mas doces e suculentos. Tío Conejo e Tío Tigre comeram muitas dessas frutas hasta quedar-se dormidos. O tio Tigre e o tio Coelho comeram muitas dessas frutas até ficarem dormidos, até eles adormecerem. Aqui no espanhol nós costumamos usar essa expressão quedar-se dormido, quer dizer adormecer do português. E a gente usa o verbo quedar, tá? Me quedé dormido. Normalmente quando a gente fala quedar-se dormido é por acidente. Tipo,
Me quedé dormido, perdão. Por isso tarde para chegar à reunião. Desculpa, eu dormi, eu cochilei. Né? Aquela cochiladinha rápida. Al despertar. E cuidado, hein? Aqui, deixa eu fazer uma explicação. Despertar, a gente usa no espanhol a palavra despertar muito mais. Na verdade, é a que a gente usa no lugar que um brasileiro gostaria de usar a palavra acordar. Ao acordar. E aí, o que o brasileiro faz? Ah, eu vou falar espanhol. Já que é parecido, eu vou mandar a mesma palavra. Ao acordar, acordar em espanhol é um falso amigo. O brasileiro vai estar falando outra coisa que não tem nada a ver com acordar de abrir os olhos depois de dormir. Acordar em espanhol quer dizer chegar a um acordo. Certo? Quando a gente vai falar acordar de abrir os olhos depois de dormir, a gente vai usar a palavra despertar. Certo? Al despertar, tío Tigre levantó la vista hacia las ramas del árbol. Peraí, que tem bastante coisa. Levantou a vista, ele levantou a vista hacia. Hacia é uma palavrinha que eu vou marcar ela aqui, ó. Hacia quer dizer em direção a. Tá? Sempre que você vê um hacia, você pensa nisso, em direção a. Tio Tigre levantou a vista em direção às ramas do árbol. O que é ramas? Os galhos da árvore. Mas pô, não existe a palavra gajo? Não é gajo? Gajo é o animal, o galo, tá? Rama é o galho, tá? Cuidado que gajo pode enganar, um falso amigo. Então, ele levantou a vista em direção aos galhos da árvore, que ó, a árvore, se lembra que eu te falei que ela era masculina? A gente usou do árvore aqui, ó. Do árvore, porque árvore é masculina. E le dijo a tio conejo. Você, pelo contexto, entende que dijo é o verbo decir, tá? Mas é importante que você saiba diferenciar dijo de disse, tá? Isso aqui é um erro muito frequente dos brasileiros. Por quê? Porque disse existe no português e é muito parecido com disse, só que não é a mesma coisa. Aí os brasileiros vão falar espanhol e, vou usar o chutômetro, vou adivinhar porque é tudo igual. E aí acaba dizendo ele disse a tio conejo. Ele disse. E ele quer usar o disse como se fosse ele disse no passado. Porque disse, ele falou no passado, né? No português. Agora, disse no espanhol é no presente. Se eu digo, la profe dice, profe Pame dice que tienes que escrever as novas palavras em tu caderno de espanhol. La profe dice. Eu, profe, falo hoje no presente. La profe dijo que tenías que anotar las nuevas palabras en tu cuaderno de español. Dijo passado. Então, a prof disse no passado. Percebe? Então, dijo você vai traduzir para o português como disse. E disse você vai traduzir como... diz. Diz. Ela ou ele diz. Presente. Ok? Muito importante que você saiba essa diferença. Y le dijo a tío conejo, en este mundo todo está al revés. ¿Qué é al revés? Al revés já é uma estrutura fixa que quer dizer ao contrário. Ela é bastante utilizada, tá? Então, neste mundo está tudo ao contrário. Este árbol es tan... Tô lendo aqui, ó. Este árbol es tan alto, tiene mangos pequeños, mientras que las enormes sandías nacen de tallos en la tierra. Então, aqui, este árbol é tão alto, quer dizer tão alto. Isso aqui é equivalente a tão. Você pode usar ele sempre como um intensificador do espanhol. Mientras que las enormes sandías, mientras quer dizer, você sabe? Dá para deduzir pelo contexto aqui, né? Enquanto as enormes sandias... O que era sandia? É uma fruta. Melancia. Enquanto que as enormes melancias nascem em talos na terra. Passa lo mismo contigo, tio conejo. Aqui eu vou te aconselhar, sempre que você quiser
sempre não, na maioria dos casos que você quiser usar a palavra acontecer do português e passá-la para o espanhol, eu recomendo que você utilize a palavra passar. Passa que. Acontece que eu estou doente. Passa que estou enfermo. Falei isso, inclusive, na aula passada de espanhol. Quinta-feira passada, né? Passa que Passa que, aí você fala alguma coisa. Ou, por exemplo, o que aconteceu? Você quer falar essa frase em espanhol? Você pode usar o verbo passar. Que passou? Que está passando? O que está acontecendo? Tá? Então, aqui aconteceu, ó. Passa o mesmo contigo, tio conejo. Acontece a mesma coisa com você, tio coelho. Passa o mesmo. Eres bajo de estatura. Você é baixinho de estatura, baixo de estatura, pero bastante orejón. Ou seja, orelhudo. Orejón. Esse sufixo aqui a gente usa no espanhol. Sufixo é esse on, tá? Sufixo é um pedacinho de palavra que nós adicionamos uma palavra que já existe. Então a gente adiciona uma palavra que existe para que ela ganhe outro sentido. Não é a mesma coisa eu falar oreja que orejón. Oreja é a orelha. Orejón quer dizer orelhudo. Então, da palavra orelha nasce a palavra orelhudo. A mesma coisa no espanhol. Orelhudo, cabeçudo. A gente usa o udo no português, né? Narizudo. Que mais? Depois tem outros sufixos. Dentuço. Que mais? Vamos ver adjetivos para bullying aqui. Então, assim como a gente faz no português, é a mesma coisa no espanhol. Então, orejón, narigón, cabezón. Que mais? Panzón. Tenho um panzón. Bem, outras partes do corpo também. Certo? Então, esse on é para dizer que é grande fisicamente, tá? E cabeção também às vezes é usado num bom aspecto para dizer que a pessoa é inteligente, ou que ela é inteligente, ou em outros casos que ela é teimosa. Pero que cabezón, te estoy diciendo para que vayas a la derecha y vas a la izquierda. Cabezón testarudo. Testarudo também é teimoso. Vamos continuar. Al final de estas palabras le cae a tío tigre un mango en la cabeza. Cabeça, ó, presta atenção de como se escreve. Se escreve com letra Z, tá? Não, C cedilha no espanhol ele não existe. Você não vai ver ele em nenhum lugar. Não está no alfabeto do espanhol. Por isso, C cedilha, banido, certo? C cedilha. Na maioria dos casos, você vai substituir por um Z. E agora eu quero mostrar para você algo já nível avançado de espanhol, tá? Algo que os falantes de espanhol costumam fazer por hábito e para que fique clara a mensagem. É a repetição do objeto. Vou te mostrar aqui na frase. Olha essa frase aqui. Le cae a tío tigre un mango en la cabeza. Se você tirar tío tigre, que é o objeto aqui, aonde cai, você já entende a mensagem. Le cae un mango en la cabeza. A gente sabe. Só que como este le faz referência ao tigre, mas a gente podia pensar que podia fazer referência a outra coisa. Podia estar falando le cae na cabeça do coelho em vez do tigre. Então, para que não haja mal entendidos, o falante de espanhol, ele repete. Então, ele fala le cae a tío tigre, fala duas vezes. As duas estão fazendo referência à mesma coisa, ao tio tigre. Só que ele repete para que fique claro, a ponto de que você não duvide, tá? E por isso que a gente coloca esse le ou te ou antes do verbo no espanhol. Você vê bastante. No português nós não costumamos fazer isso, mas no espanhol, se você adicionar isso na sua forma de falar, você já vai estar entrando aí no nível intermediário avançado, tá? Se você é novinho aqui, você falou assim, você ficou olhando pra mim com uma cara de... O que ela tá falando? Tem problema ser avançado, tá? E isso aqui você pode aprender tanto com essa explicação que eu dei, ou simplesmente imitando os nativos. Caso você não saiba, você tem um cérebro fantástico. Você tem algo na sua cabeça que se chama neurônios espelho, que eu acho eles fantásticos. Por quê? O que eles fazem? Eles espelham o que você vê.
Por isso, quando os professores de espanhol te falam assim, vá lá, faz a sua imersão, escuta música em espanhol. Tem uns que falam até, troca o idioma do sistema do seu celular. Vai assistir filme, vai conhecer a cultura, viaja para o lugar. Por quê? Porque quando a gente emerge, quando a gente se banha da cultura, dos sons, a gente escuta, a gente vê, nossos neurônios espelhos, eles têm a função de fazer com que a gente se misture com o que a gente está vendo. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que gostamos de nos estar parecidos com os nossos pares. Por isso que quando a gente está numa roda de amigos, a gente quer entrar na onda. Tá todo mundo comprando, sei lá, tá todo mundo tomando chimarrão, você quer entrar na roda para tomar o chimarrão. Tá todo mundo fazendo exercício, eles estão lá falando de quantos bíceps eles treinaram. Você quer fazer para estar junto, né? Esses são os neurônios espelho querendo pegar desde as partes mais superficiais até as mais intrínsecas, as mais internas. Eles vão querer te nivelar aquilo que você tem em contato. Por isso, quando você está em contato com o espanhol, você vai ver que eles estão fazendo essa repetição aqui. Inconscientemente você vai perceber. E inconscientemente você vai, aos poucos, começar a imitar. Em alguns casos, não sempre, ok? Não fica pensando, eu só vou ouvir o espanhol, não vou entender bulhufas e os meus neurônios espelhos vão me ensinar a falar com eles. Não, o ideal é que você estude, mas tem coisas que você vai pegar sozinho, por instinto. Por isso, quanto mais você faça essa imersão, melhor. O ideal é que você vá para o país e fique com os nativos. Lide com os nativos, escute, viva com eles, pensa como eles pensam. Mas não, se você não tem como, aproveita essas aulas aqui. Aproveita tudo que tem na internet. Tá bom? Vamos continuar. Que afortunado eres, tío tigre. Que sortudo, afortunado, vem da palavra fortuna. Que afortunado eres, tío tigre. Si las sandías, ¿qué era sandía? Melancia. Se as melancias crescessem nos árvores, menudo. A palavra menudo, ela quer dizer várias vezes, ou, neste caso, terrível, intenso, forte, porque ela tá vindo antes da palavra golpe. Golpe. Golpe quer dizer é uma batida, né? Porque foi uma batida que o tigre levou na cabeça, porque caiu uma manga na cabeça dele. Então, terrível golpe, terrível batida, você teria levado, te hubieras llevado. Dijo, passado, dijo, ele disse, o tio Coelho, revolcándose de la risa. Ele não só estava rindo, ele se estava revolcando. Sabe o que é revolcar? Eu não sei direitinho a tradução no português específica, mas, por exemplo, é muito normal essa palavra aparecer no contexto de uma mãe xingando um filho porque ele está se jogando no chão e ele acabou de colocar roupa limpa. Aí a mãe fala, no te revuelques en el piso está sucio. Não deita e rola no chão, né? Sabe quando a criança se joga e começa a rolar no chão? Então, é isso que o coelho estava fazendo. Ele não estava só dizendo ele estava jogado no chão, rolando de um lado para o outro, rindo desesperadamente. Então, você estava revolcando de la risa, certo? E risa quer dizer risada, tá bom? E foi assim que tio Tigre e tio Conejo volvieron a enemistar-se. Ou seja, voltaram a ser inimigos. Eles não sei se existe no português enemistaram, mas se voltaram a ser inimigos que eles já eram antes. Ó, inimigo é com E em espanhol. Em português, inimigo. Em espanhol, enemigo. Por isso é enemistar-se. E a última palavrinha, últimas duas, moraleja. Se você já viu outras histórias, você já sabe o que é moraleja, né? Moraleja nós traduzimos como moral da história. Criticar sem fundamento solo afecta a quem critica. E aqui você tem que ter cuidado na parte da escrita. Afecta. Tem esse C que faz a diferença, tá? Afecta. Genial. Genial. Quem é que fala genial en portugués? Genial en español, si lo decimos en portugués, no. Ya leímos el texto en voz alta, ya revisamos las palabras destacadas
Y ahora vamos a trabajar la parte de la pronunciación. Então, se você está vendo a tela aqui, se você está junto comigo nesta aula, me acompanhe. Eu vou ler um pedaço da frase em voz alta e você vai ler depois de mim, tá bom? Vamos lá. Una tarde de verano. É sério mesmo, eu gostaria muito que você lesse comigo. De verdade. Se você tá aqui me dando seu tempo, não vai te custar nada, que você vai ver que você mesmo vai cometer erros que eu achei que eu tava fazendo certo. Vamos juntos? Vamos de novo. Una tarde de verano, tío tigre y tío conejo. Coloca força nesse J, tá? Vocês brasileiros costumam suavizar. Tío tigre y tío conejo. Melhorou. Quisieron dejar a un lado sus diferencias. Aqui também tem outro J, tá? Quisieron dejar a un lado y dar un paseo por el campo. Provavelmente, se você não tivesse repetindo o que eu tô dizendo, você teria dito el aqui. Por quê? Os brasileiros, quando vê a letra L, no português, a letra L, para vocês, ela tem dois sons. Como assim, pô? Tem dois sons? No caso, você não tenha percebido. A letra L, ela tem som de l, por exemplo, de lábio. Mas, quando ela aparece no final de uma palavra ou antes de uma consoante, ela se transforma em U. O que você fala? Pastel ou pastel? Balde ou balde? Percebeu como esse L vira U? Então, aqui você teria a tendência de dizer é o campo. Misericórdia. É o campo. Você vai fazer esse L bem pronunciado. El campo. El campo. Aqui também. Al cabo de várias horas. Diga. Ó, letra V vai ter som de B. B. Mas, pô, me disseram que nem sempre a letra V tem som de B. Em alguns casos, em algumas regiões, sim. Mas na grande maioria dos lugares, tem esse som de B. E é um Bzinho bem suave. Eu te recomendo você seguir essa orientação. Se você não quiser, tranquilo. Mas saiba que você vai estar diferente da maioria dos falantes de espanhol. Continuamos. El calor se hizo insoportable. Vamos lá. Insoportable. E aqui, ó, se você não estivesse repetindo o que eu estou te dizendo, você iria querer dizer ISO. ISO. Por duas razões. Primeira, a letra Z no português tem o som Z, Z, Z. No espanhol, a letra Z, ela tem som de S, pelo menos na América, tá? Lá na Espanha tem som de TH do inglês. Isso. Sabe os espanhóis que falam como parece que eles têm a língua entre porque a cereza del cerebro, né? Eles falam assim, não tô zombando, tá, gente? Eu de verdade não sei fazer. Não é natural para mim. Para os espanhóis é fácil, para mim não. Então, um espanhol leria essa palavra como hizo, hizo. Porque a letra Z tem esse som para eles. Na América, a gente transforma no som S. Por isso que nós dizemos isso, isso. E este O final, que O, isso aí é algo que os brasileiros, muitos fazem, grande maioria, é transformar as letras O finais em U. Por exemplo, na palavra gato. A gente não fala gato. A gente fala gato, pato, fato, mato. A gente fala U. Mas no espanhol, a letra O, ela sempre vai simbolizar o som O. Então, você vai transformar isso num O. Para ajudar, eu sempre escrevo assim, ó. Isso, isso, isso. Certo? Pense em todas as letras O do espanhol como se elas tivessem os acentos circunflexos sobre elas, tá? El calor se hizo insoportable. Fale. Y los nuevos amigos decidieron sentarse a la sombra de un frondoso árbol.
árbol de mangos. Faltou o finalzinho ali. Ficou mais longa essa frase. Vamos aumentando a dificuldade? Vamos lá. Los mangos eran pequeños, pero dulces y jugosos. Tío Conejo y Tío Tigre comieron muchas de estas frutas hasta quedarse dormidos. Al despertar, Tío Tigre levantó la vista hacia las ramas del árbol y le dijo a Tío Conejo: Isso aí, eu sei que tá difícil, mas não desiste. Não desiste, eu sei que tem que pensar bastante. Mas continua até o final. En este mundo todo está al revés. Este árbol tan alto tiene mangos pequeños. Mientras que las enormes sandías nacen de tallos en la tierra. Ó, duas observações aqui. Sandías. Vocês brasileiros, quando vem a letra D junto com a letra I, vocês normalmente têm a tendência de transformar esse som em d. Então, vocês dizem sandias, sandias. Só que a letra D no espanhol, ela tem só um som. Ela é sempre um som sempre suave. Então, se diz sandias. Sandias. É o D de dente. De dia, não, de dente. De dádiva. Tá vendo? Sandias. E a segunda explicação é os dois L's. Pamela, como é que se pronuncia esses dois L's? Cada falante pronuncia de um jeito. É porque realmente tem mais de uma forma de pronunciar. Eu pronuncio eles com a letra J. J. Muitos falantes pronunciam com o som do I. Tallos. Eu digo tajos. Eles dizem tallos. Mas também existe tallos e existe tachos. E em alguns mais falantes acima dos 40, talhos. O que eu faço? Você escolhe um e segue a sua vida. E sempre usa o mesmo, tá? Não fica alternando. Escolhe um desses sons e segue o baile, tá? Inclusive, se você quiser treinar este som, nós vamos... aqui nesse canal, a gente fez uma das nossas aulas que foi específica para treinar o som dos dois L's do espanhol, tá? Então, tallos en la tierra. Pasa lo mismo contigo, tío conejo. ¿Você? Eres bajo de estatura, pero bastante orejón. ¡Qué afortunado eres, tío tigre! Vamos lá. Si las sandías crecieran en los árboles, menudo golpe te hubieras llevado. Tem toda razão esse coelho, né? Dijo tío conejo, revolcándose de la risa. Últimas frases já. Y fue así que tío tigre y tío conejo volvieron a enemistarse. Moraleja, criticar sin fundamento solo afeta a quem critica. E é isso aí. Esse foi o análise da pronúncia. Agora vamos para os exercícios de fixação. Vamos treinar. Primeiro, vamos começar com a dificuldade nível 1. Você vai traduzir do português, aqui na minha tela, no português para o espanhol, tá? Aqui você está vendo listas
Perdão. Ao contrário, você vai traduzir do espanhol para o português. Aqui estamos vendo palavras em espanhol. Vem comigo. Me responde aí. O que quer dizer a palavra verano? Verão. Isso aí, verão. Passeio, a gente viu lá no texto. Passeio. Opa, com 2 S. Ó, inclusive os 2 S no espanhol também não existe. Al cabo de... Você lembra que a gente trabalhou aqui no texto? Aqui, ó. Al cabo de várias horas. Então, al cabo de a gente vai traduzir como depois de... Árbol de mangos. Uma árvore de mangos. Mangas, desculpa. Mangas. Pequenos. Dulces. Responda, você em voz alta, em voz alta. Doces. E o que queria dizer doce em espanhol? Você lembra? Que eu expliquei? O número 12, exatamente. Jugosos. Jugosos vem daquela palavra. Como é que se diz? Vem da palavra jugo e a tradução é suculentos, né? No caso, jugosos. Quem era jugoso? Los mangos. Los mangos eram jugosos. As mangas eram suculentas. Hasta quedarse dormidos. Hasta quer dizer até adormecerem. Ramas, galhos. Dijo, disse, tá? Diz, vamos de novo. Disse é diz. Bom? Al revés. Você lembra que o tigre falou? Tudo está al revés. Está tudo ao contrário. Isso aí, isso aí. Isso aí, vai que eu tô gostando. Tan alto. Isso aqui é fácil. Tão alto. Me desculpa, não tenho acento aqui nesse teclado. Veio direto da Argentina. Mientras. Não lembra? Mientras quer dizer enquanto. Enquanto. Nossa, saiu um R aqui. Sandias. É com acento em espanhol. Sandias quer dizer melancias. Barro. Onde está a palavra barro, pô? Barro, nem eu lembro. Eres bajo de estatura. Tá aqui, ó. Eres bajo de estatura. Você é baixo. Baixo ou baixinho, como a gente fala, né? Orejón. Orelhudo. Tô chamando o coelho de orelhudo. Cabeça. Cabeça, viu? Eu acabei de falar. Cabeça, só que com C cedilha, né? Também não tem C cedilha aqui. Menudo. Tamanho, golpe. Intenso. Grande. Forte. Certo? Revolcándose. Quer dizer rolando no chão. Rolando no chão. Rindo tanto que tá se jogando no chão. Deitando e rolando. Enemistar-se seria... seria... Não sei se existe enemizar-se. Eu não coloquei essa parte, mas enemistar-se seria transformar-se em inimigos, né? Transformar-se em inimigos. Inimigos. Moraleja, que é aquela última palavrinha final. Moral da história. Isso aí, tem mais uma palavra. Afectar. Isso aí, afeta. Legal. Legal, você foi bem, perfeito. Nível 1 de dificuldade. Vamos aumentar a intensidade? Será que você topa passar para um desafio mais difícil? Vamos lá. Agora vai ser ao contrário. Antes as palavras estavam em espanhol e você passou para o português. Agora as palavras estão em português e você vai ter que passar elas para o espanhol. Vamos ver se você se lembra das palavras? Vamos lá. Vamos junto, não desanima. Verão, como é que se falava verão em espanhol? Verano, verano, passeio. Só tem que tirar 2 letras daí. Passeio. Ao final de aquela estrutura, se lembra? Al cabo de árvore de mangas. Árbol de mangos. Isso.
Ou também dá para chamar de mango. El mango. Mas como fica ambíguo, você não sabe se você está falando da árvore ou da fruta, a gente especifica árvore de mangos. Também, por exemplo, naranjo. Naranjo é a árvore que dá laranja. Pequenos, como é que se fala? Aí você tem que usar aquela letrinha que não existe no português. Pequenos. Genial. Doces. Dulces. Isso, lembra da Dulce Maria, cantora lá da Rebelde? Suculentos. Suculentos vem de suco. Se você lembrar como se diz suco, você lembra como se diz suculentos. Jugosos. Até ficarem adormecidos. Como é que é a palavra até? Hasta quedarse dormidos. Galhos. Gaios? Não. O que era gaios? Não. Gaios são galos. É o bichinho galo, tá? Então não é. Galho se diz ramas. Las ramas. Disse. Ele disse. Seria? Ele disse? Ele dijo. Ao contrário. Al revés. Isso aí. Tão alto. Com a letra N. Tan alto. Alto é igual. A pronúncia, cuidado de não dizer alto. Tan alto. Alto é carro em espanhol. Alto. Pronuncia direitinho. Alto. Alto. Enquanto... Já viu? Eu coloquei a letra M, né? Mientras. Melancia. Sandia. Sandia. Não, tá? Sandia. D suave, sempre. Aqui era baixo, não embaixo. Aqui o coelhinho ele era baixo. Lembra? Era de baixa estatura. Então, barro. Barro. Não sei se você lembrou. Orelhudo. Te lembra que tinha um sufixo? On. On. Mas o que vem antes? Orejón. Orejón. Cabeça. Só mudava uma letra. Qual era? Cabeça. Com a letra C. Terrível, grande, intenso, forte. Menudo. Menudo. Isso aí. E para terminar, essa aqui é difícil. Rolando no chão. Revolcándose. De la risa seria. De rir. Rolando no chão de rir. Tá? E é isso aí, gente. Essa aqui foi a história completa. Minha recomendação é que você, todas essas palavras que você aprendeu hoje, que você retome elas, revise elas nos próximos dias. Eu costumo dizer sempre, daqui a 7 dias você volta para olhar aqui. Depois, 15 dias depois, você volta para olhar. 30 dias depois, você volta para olhar de novo. E aí sim, você não vai ter como esquecer de tantas vezes que você viu essas palavras, tá bom? E se você quiser ir mais a fundo, aqui nessa aula eu estou te trazendo sim algumas palavras soltas, tá? Mas eu vou ser sincera, são poucas as pessoas que realmente alcançam a fluência só usando o que está gratuito na internet de conteúdo. Aí você vai pensar, ela vai me vender de novo. Se você quiser aceitar o desafio de aprender sozinho sem pagar nada, de verdade, só com o que está gratuito, vá em frente. Mas segundo as estatísticas, poucas pessoas chegam à fluência. Se fosse assim, por que não estão todos falando já 2 idiomas? Se fosse tão fácil. Tá tudo aí. Porque as pessoas precisam de... Primeiro, tem que investir tempo. E se você vai estudar sozinho, você tem que ter tempo para sentar, para fazer o seu plano, para juntar os materiais. Quando você participa de um plano, de um passo a passo de outra pessoa, por exemplo, um curso de espanhol que você entra, adquire, você já tem alguém que te guie, você tem alguém que te apoie, alguém que te mostre todos os passos. É uma economia de tempo, porque todo o tempo que você ia gastar em juntar todas as informações e processar e ainda correr o risco de dar errado, todo esse tempo você não vai usar. Não vai usar esse tempo, porque você vai confiar em alguém para que esse alguém que sabe da história
te guie. Então, é o que a gente faz dentro do nosso curso. Aqui eu te trago vários conteúdos interessantes, mas em conteúdos que muito difícil te levem à fluência, porque é um caminho longo e eu preciso te explicar muita coisa. Não dá para fazer isso só com uma horinha de aula. Por isso, se você tem interesse em participar do nosso curso, aqui embaixo tem uma lista de espera. Provavelmente agora não está aberta as inscrições para este curso, mas se inscreva ali embaixo, assim a gente consegue te avisar quando elas fiquem disponíveis, certo? E semana que vem vamos continuar com outra história. Normalmente terças-feiras temos histórias e quintas-feiras às 12 horas. Antes eram às 20, agora é às 12 horas. Desculpa, antes eram às 9 da noite. Agora as aulas de espanhol são ao meio-dia. Tá bom? Se você quer participar das aulas ao vivo, o ideal é você estar lá junto comigo. Assim você faz perguntas para mim e eu te respondo. Mas se você também não puder estar ao vivo, vai estar disponível depois, salvo pelo menos por um tempo ali no canal. Eu não sei até quando, tá bom? Então, por favor, sigue firme estudiando, sé constante, evoluciona, acompaña tu progreso y no desistas. Porque lo que más veo son alumnos que desisten antes de llegar a la meta, que es hablar español. Espero verte en los próximos contenidos, en las próximas clases de español. Adiós.